eu ainda pude ver o lençol baixando à altura onde aquele ser tinha entrado no meu lençol. A gente ouvia e sentia as telhas pesando, elas estalavam, tac, tac, aquele estalo assim, de frente e a fundo. E eu sempre tive essa certeza de que eu via meu irmão antes dele descer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o canal Conto Mistérios e o vídeo de hoje ele tá em um formato meio diferente. Tô tentando trazer algo mais diferente do que o convencional, né, de ser apenas um relato. Espero que vocês curtam esse formato e para que esse formato continue eu preciso que vocês nos mandem um relato. Tem aqui o nosso e-mail na descrição do vídeo. Se vocês puderem nos mandar um relato para que a gente possa narrar, ou se quiserem fazer desse mesmo formato do vídeo como uma entrevista, pode mandar para nosso e-mail que a gente vai conseguir gravar. Espero que vocês curtam, se inscrevam no canal e sem enrolações, prepara um lanche, se acomoda, pode deixar que eu te conto mistérios. Começar contando aqui umas histórias interessantes. Vamos por ordem cronológica, né? De quando eu era pequeno até adulto. E tem umas histórias interessantes que a gente não sabe como é que funciona, não sabe a origem, por que ocorrem esses fatos. Mas como o seu canal precisa de histórias de coisas interessantes sobrenaturais, vamos contar alguns fatos sobrenaturais que ocorreram ao longo da nossa vida. Inicialmente, quando eu era garoto, eu sou mais velho do que meu irmão éramos 3 irmãos, né? Um faleceu, já rapazinho. O do meio, que era o seu tio, eu sou mais velho do que ele 6 anos, cerca de 6 anos. E ele, quando eu tinha, acho que 6 anos, entre 5 e 6 anos, eu já sonhava com ele. Eu sonhava com um garotinho, ele marchando dentro de casa. Marchava. Várias noites. Na realidade, eu não sonhava, não. Eu via eu acordado. Eu tenho essa lembrança, né? Mais de 50 anos, mas... Fazem mais de 50 anos, mas eu lembro perfeitamente de que eu via ele, eu acordado, eu deitado no escuro. Minha mãe apagava as luzes na hora de dormir, eu sempre via ele. Não posso quantificar quantas noites se seguiram essa visão. Mas eu lembro que eu via um garotinho andando dentro de casa e chupava dedinho. Era com um shortzinho branco e uma camisetinha branca, de mangazinha, né? Aquela manga mais fina. E ela tinha uns desenhos de umas estrelazinhas, a lembrança que eu tenho. Umas estrelazinhas. No short não lembro que desenho era, mas tinha uns desenhozinhos também. Ele com um tênisinho, que aqui nós chamávamos de conga, tipo um conguinha. Não lembro a cor do tênis, mas lembro que a roupa tendia a ser branca, tanto a camiseta quanto o short. E eu lembro perfeitamente que na última noite, essa foi a última noite que eu tive essa visão, de olhos abertos, ele vinha marchando e atrás dele tinha um ser com características hominídeas, né, como a gente pode dizer. Era bípede, né, tinha 2 pernas, 2 braços, normal. Só que era um ser como se ele fosse coberto de gesso, da cabeça aos pés. Ele não era um ser humano comum. E a cabeça dele, eu tenho a lembrança de que era cilíndrica. Era um cilindro comprido. Nenhum detalhe, alguma coisa assim? Só gesso, era todo coberto de gesso. E ele andava robotizado, que nem um robô. Nem um robô, ele marchava, ele seguia esse garoto onde esse garoto ia. Ele sempre seguia. Os olhos deles era redondo, desse robô. Não lembro da boca e nariz. Não lembro. Mas lembro que o olho dele era arredondado, não lembro se era escuro, eu acho que era escuro. Mas lembro que era um gesso branco. Esse vulto branco seguia ele, por onde esse garoto marchava, ele seguia. E no final, lembro perfeitamente que esse ser veio marchando em minha direção e entrou no meu lençol pela parte das pernas. Quando ele entrou, eu gritei. Dei um grito para minha mãe, ela dormia ao meu lado, na mesma cama. Quando eu gritei pela minha mãe, ela acendeu a luz, que naquela época, aquelas casas mais humildes, ela tinha um interruptorzinho, chamava de pera, né? Ele tinha um formatozinho oval e o fio ficava pendurado, a casa não tinha forro, a não ser as telhas mesmo. E aquele fio pendente, né? Ficava pendente à altura que você quisesse, aquele fio vinha, era a altura do interruptor que acendia a lâmpada. Então ela só levantou o braço em cima da cama, acendeu a lâmpada. Eu ainda pude ver o lençol baixando
a altura onde aquele ser tinha entrado o meu lençol, onde estavam minhas pernas. E foi a última vez que eu vi esse garoto. Mas o detalhe interessante, eu não lembro desse detalhe se minha mãe já estava grávida, mas eu lembro desse sonho. Mas lembro perfeitamente que, tempos depois, ela teve um garoto, que é esse meu irmão. E quando ela chegou com esse garoto, ainda tem a lembrança que ela trouxe ele e colocou numa banheirinha em cima da mesa. Mas você não teve uma... Eu lembro que você chegou a mencionar uma visão que você também ia na noite do parto, não foi isso? Alguma coisa assim? Não. Que você ficava na cama e tinha... Não, aí já foi outra situação. Eu não lembro se foi na noite do parto dele esse outro caso que eu passei a noite toda sendo perturbado. Eu lembro que a minha mãe foi fazer alguma coisa, não sei se foi uma cirurgia, ou se foi o parto do meu terceiro irmão. Mas não lembro se... na minha visão, na minha lembrança, não era do parto, não foi desse parto dele, desse meu irmão, não. E eu lembro que quando ela colocou ele na mesa, eu ainda garotinho, né? Eu acho que como eu sou mais velho 6 anos que ele, em torno de 6 anos, eu deveria ter no máximo 6 anos. Eu lembro que eu olhei para aquele bebezinho, que era um bebezinho, recém-nascido. Ele não era o tamanho daquele garoto que eu via. O garoto que eu via, ele deveria ter uns 3 anos. Ele marchava dentro de casa. Mas na minha visão, eu percebi claramente que aquele bebê era o garoto do meu sonho. E lá à frente, quando ele já tinha seus 3, 4 anos, minha mãe comprava roupas idênticas a que ele usava e o jeitinho de andar idêntico com aquele garoto. Ele parecia ter um corpo um pouco mais comprido do que as pernas, as pernazinhas dele meio grossinho, meio levemente arqueada, né, como a gente chama aqui no Nordeste de cangalho. Mas bem leve, não era um detalhe tão marcante. Mas eu lembro que a lembrança era que era o meu irmão idêntico. Inclusive o cabelo dele era um cabelo bem crespinho e eu conseguia ver isso no escuro. Era aquele cabelo meio douradozinho, né? Meio que a gente chama aqui de cabelo vermelho, né? Mas não era vermelho, ruivo não. E o detalhe era idêntico a ele. E eu sempre tive essa certeza de que eu via meu irmão antes dele nascer. Essa é uma das histórias. Dando sequência, né, nós já contamos uma história, né, um fato interessante. Vamos narrar mais uma outra ocorrência sobrenatural, né, que nós podemos ter como sobrenatural. Então, quando eu era garoto, eu tinha muitas visões de olhos abertos. Uma outra visão, eu acho que eu devia ter uns 9 anos, eu acho. Não lembro perfeitamente a idade, mas eu também, quando ia dormir, várias noites eu vi um garoto sempre atravessando de um lado para outro, e ele olhando sempre para mim. Eu só lembro uma coisa que eu lembro, que ele era um garoto de pele clara, não era branco, pálido, não. Parecia ter uma pele normal. Ele tinha cabelo preto, cabelo curto, comum, preto, cabelo levemente liso. E ele sempre passava olhando para mim, noite após noite, dia de um lado, às vezes voltava. E o detalhe é que ele estava de blusa vermelha, eu conseguia ver isso no escuro, tudo isso no escuro. Como eu via, eu não sei, mas percebia bem isso aí. Mas esse garoto nunca me assustou, nunca me fez medo nenhum. E eu ficava vendo ele passar de um lado para o outro. Mas lembro também que a minha mãe, ela sempre teve a mania de abrigar pessoas em casa. Pessoas do convívio dela, amigas, não sei. Que quando estava em situações difíceis de moradia, então a minha casa a gente tinha uma casa grande, mas uma casa pobre, né? Casa na época de taipa. De taipa que eu falo de barro, né? Ou argila, de pau a pique, né? Mas ela era bem comprida. Então minha mãe sempre abrigou pessoas lá. E a gente, por ser muito pobre, era só uma cama de casal e dormia eu, minha mãe e meu irmão nessa cama. Uma certa noite... Ah, tá. E outra coisa, a casa ela não tinha muitos cômodos que eu tenho a lembrança. Eu não lembro bem como era a divisão dos quartos, mas o que eu lembro perfeitamente é que neste local onde ficava a cama da minha mãe, ficava outra cama do lado, que dormia uma senhora que ela abrigava ela, e ela junto com os filhos dela também dormia nessa outra cama. Era uma cama ao lado da outra. E quando foi uma noite, essa senhora tinha viajado com os filhos todos, então em casa só estava eu e minha mãe. Eu não lembro se meu irmão já... Eu acredito que ele devia estar dormindo também. Eu acredito que ele devia estar dormindo, já era nascido.
Mas eu lembro que eu estava deitado ao lado da minha mãe e quando foi uma certa hora da noite, eu abri os olhos. A minha mãe dormia comigo, né? Quando eu abri os olhos, eu vi a minha mãe no fundo da casa. E de onde eu estava, a lembrança que eu tenho hoje, assim, em média, vamos supor que eram uns 15 metros de distância. A casa era muito comprida. E eu vi a minha mãe no fundo da casa, no escuro. Mas lembro perfeitamente que ela estava vestida com um vestido longo que batia até a altura do calcanhar. Um vestido também de alça, de alça. Azul marinho fechando quase que preto, bem escuro. E ele tinha uns detalhes, uns desenhos de lua e estrela, amarelos. Todos os dois eram amarelos, a lua e a estrela desenhadas na roupa dela. A roupa toda desenhada desses detalhes, mas a maior parte do vestido era azul marinho. Do mesmo jeito, ela tinha um lenço na mão, ela estava com a mão espalmada para cima, a palma aberta para cima, e esse lenço ele envolto até embaixo. Ele assim na mão, ela com a mão assim à altura dos seios, né? Apontando para frente, e esse lenço pendente até o chão. E desse mesmo tecido que era o vestido, era esse lenço na mão, e um lenço que ela amarrava também, como quem prendia o cabelo. Mesmo tecido. E ela olhava para o fundo, ela estava como se fosse no centro de onde hoje eu acredito que ali era a cozinha. E ela olhava de um lado para outro da casa. Aquele movimento robótico. Ela olhava para um lado, olhava para o outro. Sempre repetindo aquele movimento. Aí eu olhando para ela assim, eu disse, o que a mamãe está fazendo ali? Eu lembro que eu pensei assim. Aí eu achei estranho. Como a casa da gente era de taipa, como eu já falei em outro momento, no canto da casa não estava bem fechada. Ela tinha uma brechazinha, vamos dizer que de 15 centímetros, entre a parede e dava para ver o quintal. Era Uma fresta, né? tinha uma brecha bem grande, que era uma coluna, uma madeira, que ela fazia a coluna que sustentava o telhado e a parede. E entre essa parede, nessa amarração ali e essa madeira, existia essa brecha. Não lembro. Mas era pequena, não passava uma pessoa, muito mal passava um gato. E ela olhava de um lado para o outro da casa, como quem estava observando algo que eu também não tenho nem noção do que era aquilo ali. E aquilo me assustou. O que ela está fazendo ali em pé, naquele escuro, com aquele lenço na mão, uma roupa que eu nunca tinha visto ela vestida. E eu chamei, mãe. Quando eu disse mamãe, na realidade, quando eu disse mamãe, quando eu chamei ela respondeu do lado da outra cama aqui de frente, que era a cama que essa outra senhora que morava conosco dormia quando estava conosco. Como ela tinha viajado, a cama estava vazia. E ela fez, oi meu filho. Quando ela fez, oi meu filho, que eu olhei para ela, botei a mão na cama, ela também não estava. Olhei para aqui, ela estava aqui. Quando eu olhei para este ser que estava lá atrás com a aparência dela, esse ser, ele simplesmente flutuou no ar e fez assim aquele, eu lembro que a parte onde em tese seria os pés, ele fez como que fosse um desenho daquele gênio da lâmpada, né, que nem um redemoinho. E ela simplesmente flutuou vertical, fez o movimento horizontal e passou por essa fresta, como se fosse um papel. Ela afinou a forma dela de um ser humano e fez aquele vulto tipo um desenho e passou por essa fresta e eu acordei. E aí eu fui pedir para minha mãe vir dormir conosco, pronto. E essa foi uma visão também muito interessante. Eu me assustei, por isso que eu pedi para ela vir dormir comigo. Não lembro o resultado, mas também não foi fácil não. Eu lembro que eu fiquei bastante assustado, né? Até porque ela me respondeu de um lado que eu nem esperava, eu achava que até que era ela. E, embora fosse muito pequeno, nunca esqueço o detalhe da roupa dela. Mas no caso, essas visões que você tinha era realmente assim, acordado, né? Essa aí eu estava dormindo, eu acordei. Acordei e quando abri o olho eu vi minha mãe lá. Vejo que eu não estava dormindo. Tanto que eu fiquei observando e chamei ela. O que ela está fazendo ali? Quando eu chamei a mamãe, ela respondeu aqui. Isso eu ainda garoto. Garoto, eu acho que eu não tinha 10 anos ainda. Não lembro assim a idade realmente não, mas era garotinho. Esse foi o segundo relato. Deixa-me ver se lembro do outro. Teve um caso também que falou dela que tinha um sonho no cemitério, não sei o quê. Esse aí é o seguinte, esse aí não era visão.
Isso não era visão. Não sei por que eu sonhava muito com o cemitério. Com o cemitério, e eu passava por esse cemitério e andava muito. Mas engraçado, eu sempre encontrava o mesmo garoto nesse cemitério. No meio do caminho, eu sabia que eu ia encontrar com Mas o ele. cemitério que você sonhava era um cemitério aleatório? De ou Jaraguá. Era um cemitério que tem lá perto de casa. Mas não no mesmo formato. Mas sabia que era ele? Sabia que era ali Sim, aquele que é. cemitério. Mas ele não era o mesmo formato que tem ali não. Cemitério comum, com a estrada, não, era diferente. Eu sonho com esse cemitério sempre, porque é o cemitério que eu sempre convivi com ele perto da minha casa. Mas o detalhe não era tanto o cemitério, era um ser, era um garoto que eu encontrava, que ele deveria ter a minha idade. E eu sonhava sempre com esse mesmo garoto a vida toda. A vida toda não, durante a minha infância. E esse garoto era uma luta, quando ele me encontrava a gente lutava bastante, mas eu só levava desacerto. Eu nunca ganhava nada desse garoto. Sempre eu levava desacerto. Sempre. Então eu sabia que eu encontrei ele em algum momento e ele sempre era mais veloz, ele era mais forte e ele sempre me dominava. E eu sempre perdia todas as batalhas contra ele. Não importava que tipo de batalha fosse. Mas era só sonho, mas foram anos sonhando com o mesmo garoto. Esse é um detalhe. Outra vez eu já, rapaz, já deveria ter uns 17 anos. 16 para 17 anos. Então, vamos lá, tem um antes. Eu com uns 12, 13 anos. Eu sempre gostei de correr na praia, jogava bola todos os dias, mas eu tinha o costume de acordar de madrugada para correr. Para correr na praia. A gente morava aqui perto da praia, da Pajuçara, cerca de 500 metros da casa da minha mãe, então eu acordava muitas das vezes 4 horas da manhã, ou às vezes 2 horas. Então ia eu, meus primos, os vizinhos da média de idade. Eu tinha primos mais novos, tinha amigos mais velhos, colegas mais velhos, mas assim, eram aqueles que a gente mais tinha afinidade. Além do meu primo, que era da mesma idade que eu, tinha mais uns 2 garotos que a gente se juntava e ia correr nessa praia. Já com 12, 13 anos. E eu lembro perfeitamente que uma certa vez, eu tinha marcado, era uma sexta para sábado. A gente tinha marcado para 2 horas da manhã a gente acordar e correr. E eu lembro que eu estava dormindo quando eu vi chamar na porta. Na minha audição, era como se fossem os garotos me chamando, os garotos que a gente tinha marcado para correr. Então eu acordei e falei o nome do garoto, fulano. Aí eu já saí para abrir a porta. E já ia me preparar para correr. E a minha mãe segurou minha mão. Disse, meu filho, não abra não. Que não é seu amigo não. Eu disse, é ele que está me chamando que eu marquei para correr. Ela, não, meu filho, preste atenção, ouça a voz. Aí eu parei e disse, quem é que está aí? E realmente não eram meus amigos, não eram eles. Era uma voz de uma mulher. Uma voz de uma mulher, vamos supor que ela tivesse seus 25, 28 anos, não dava para entender, mas não era adolescente, nem era criança. Uma voz mais E ela adulta. dizia, eu conheço vocês, abre a porta. Abre a porta que eu preciso entrar, eu quero dormir com vocês. Aí eu disse, ué, quem é você? Ela disse, vocês me conhecem, abre a porta. Aí eu só morava com a minha mãe, meus irmãos, que eram pequenos. Eu não lembro desses detalhes assim dos meus irmãos, nesse momento. Mas eles já eram nascidos porque eu já tinha 12 anos, eu era mais velho do que o meu irmão, mais do meio. 6 anos, e nesse período eu acho que o mais novo já tinha até nascido, mas era bebê. Mas eu não lembro deles. Lembro perfeitamente do detalhe que ocorreu entre mim e minha mãe, né? Todo o desenrolar da história. Aí eu quis dar uma de cabra macho, né? Aí eu disse, olha, eu tô lhe vendo aqui pelas brechas da casa. Nesse período, a nossa casa já não era mais de pau a pique. Ela tinha caído uma parte e a casa ficou muito ruim para morar nela. Aí meu tio, ele trabalhava na segurança pública, mas ele de alguma maneira conseguiu a ajuda de amigos que orientou a ele. Ele sozinho foi construir a nossa casa de alvenaria. E meu primo ajudava ele fazendo a argamassa como servente, né? E ele com muita luta, muita determinação, ele conseguiu construir uma casinha pequena de 3 cômodos. Tinha um quarto, a sala e um banheiro. Nesse quarto era onde nós dormíamos, né? Então, o primeiro cômodo era o quarto. E do lado desse quarto tinha um corredor, naturalmente, que tinha a porta da entrada e saída da casa, né? Quando a gente entrava, nessa porta você encontrava a primeira porta, do lado direito era o quarto. Era um corredorzinho que tinha. Você passava, chegava na sala e o banheiro logo no final.
Detalhe, a casa vizinha do lado direito de quem estava de frente da casa não existia mais. Era uma casa que era de um vizinho nosso, muito antigo, ele vendeu essa casa e o comprador demorou anos a construir qualquer coisa. Então ficou aquele terreno ali vazio e ele cresceu mato, cresceu pés de batata e vários tipos de mato. Quando eles tinham a casa, o nosso quintal, ele era um quintal só, não tinha cerca que dividisse o nosso quintal com o desse vizinho. E até porque a gente não tinha fogão a gás e a minha mãe, por ser pobre, ela tirava muito, era cerca de madeira, ela ia tirando madeira e eles também eram muito pobres. Então, eles antes tinham uma cerca de madeira, mas cada um ia tirando madeira para fazer fogo, quando não tinha dinheiro para comprar carvão. E foi ficando de uma maneira que não existia mais cerca entre um quintal e outro. Até que nesse período onde começou essa ocorrência, existia do lado um terreno e chegando nesse terreno você estava no fundo da minha casa porque não existia cerca. Detalhe também era que a casa, como o terreno era muito comprido e meu tio construiu ela só uma parte, ele construiu ela do meio do terreno para trás, deixando nos fundos um quintalzinho de cerca de uns 8 metros, ainda de fundo. A casa deve ter, eu acho que uns 40 metros de frente a fundo do terreno. Deve ter acima de 30 metros, não lembro de certeza. Então esse quintal ainda é o que está lá até hoje. Até diminuiu, porque a gente fez uma mudançazinha e puxou o banheiro mais para trás hoje. Né? Na realidade deve ter uns 7 metros, 6 metros. Mas na época ele tinha uns 8 metros de quintal. E a frente tinha, acho que pelo menos uns 15 a 20 metros. A casa só tinha uns 7 metros de construída. Entre a parede dessa frente, desse quarto, até o banheiro. Dava uns 7 metros só de construção. Aí eu lembro que, voltando à história dessa jovem, eu vi esse barulho, ela querendo entrar, dizendo que queria entrar, que a gente conhecia ela e ela conhecia a gente que precisava entrar, mas não dizia nome. E eu dizendo, vou abrir a porta e vou lhe pegar, que você vai ver, que você está aqui assustando a gente. Ela disse, não, pode abrir, abra. E eu pegava na chave como quem queria abrir para fazer medo a ela e minha mãe não deixava. Aí disse, você não vai abrir não? Então eu vou arrodear. Então ela arrodeou por esse terreno que era só mato. Eu cheguei a ouvir ainda os barulhos dela pisando nos matos. E ela rodeou para a parte de trás da casa. Como essa casa ainda estava em acabamento, existia umas chapas de zinco que meu tio usava ele para colocar argamassa e rebocar a casa. E eu ainda ouvi o barulho dela pisar nesse zinco. Quando ela começou a caminhar antes de pisar no zinco pelo mato, eu já corri para os fundos da casa, para o banheiro. Por quê? Porque nesses fundos nós tínhamos uma janela que foi improvisada pelo meu tio. Eram umas madeiras em posição vertical que ele pregou em umas tábuas horizontais, né? Então ficou uma janela realmente, mas ela tinha brecha entre ela, tinha frestas. Frestas, vamos supor assim, de 5 milímetros entre uma e outra, que colocando o olho ali dava para ver o fundo do quintal. E no quintal tinha uma lâmpadazinha que a gente tinha instalado, que meu tio tinha instalado, então acendeu o interruptor, você via o quintal. Então quando ela rodeou, eu ouvi quando ela pisou naquelas chapas de zinco, o barulho de alguém pisando em cima, ela dizendo, vou dormir aqui. Quando ela pisou naquela chapa de zinco, eu já corri e acendi a lâmpada. Quando eu olhei pela fresta, não tinha ninguém. Ninguém. Não vi mais vozes, não ouvi passos, não ouvi sair, nada. Não tinha ninguém. É como se ela não tivesse nem pisado ali. E não chamou mais, desapareceu aquela mulher. E no outro dia eu perguntei à minha mãe se ela conhecia, ela disse que não sabia quem era. Mas que ela não me permitiu abrir porque ela disse que ouviu a voz de um homem. Eu, sinceramente, não vi a voz de homem. Mas o mais intrigante para mim é que quando ela pisou, eu cheguei a ouvir. Nós ouvimos ela pisar no zinco, naquelas chapas de zinco. Mas pela fresta, essa mulher não estava lá. E a história foi essa. O que foi aquilo? Se era um ser humano realmente, se era algo sobrenatural, eu nunca pude dizer. Minha mãe acredita que era sobrenatural. E eu também, porque não dava tempo dela pisar ali e eu olhar pela fresta, era uma casinha pequena, e ela ter desaparecido. Eu viria pelo menos um vulto, eu acendi a lâmpada, não vi nada, nada. Nem mesmo o barulho dela voltando, caminhando, indo embora, nada. Detalhe que a porta da frente também tinha frestas. E eu não tive coragem de olhar ela na frente da casa, tive pelos fundos. Mas também não vi ela voltar e... Mas já para ver algum silhueta, alguma coisa não? Oi?
Na frente, dava pra ver alguma silhueta, alguma coisa? Não olhei não. Pela frente também não tive coragem de olhar não. Não sei porquê, eu não lembro de ter tido coragem de olhar não. Minha mãe também não deixou chegar perto da porta. Eu me assustei, ela não deixou chegar. Mas também, pelos fundos eu olhei e não a vi. Não a vi. O que foi mais estranho. E também ela parou de chamar, não disse mais nada e acabou de ser só a voz. Findou a história. Uma outra vez, aí vem uma outra história, aí eu já mais rapaz um pouco. Eu estou contando histórias que ou aconteceu exclusivamente comigo, e esporadicamente a minha mãe teve participações como houve até agora. Eu não estou contando as histórias que o meu irmão tem junto comigo. E aí meu irmão, ele pode auxiliar também, eu vou contar a minha versão e ele contará a dele em outro dia, em outro momento, que ele não está aqui, para você de coisas que aconteceram conosco. Mas vamos por parte. Eu não sei também se ele vai ter lembrança de algumas coisas que eu vou contar a respeito do que houve entre mim e meu irmão. Né? Vou entrar no assunto sim. Não iria, mas vou. Até porque ele era muito garoto, começou ele muito garoto. Mas eu lembro que a minha mãe, ela começou a trabalhar no restaurante, então ela passava a noite fora. Ela trabalhava na faxina desse restaurante, então ele tinha muitos bailes antigamente. Muitos bailes. E quando ia ter baile, ela ia para fazer limpeza antes do baile, e quando concluía, às primeiras horas da manhã, terminou o baile, ela já começava a limpar, porque lá era um clube, e tinha piscina, tinha bar. Então quando terminava os bailes, vamos supor, de sexta para sábado ou sábado para domingo, pela manhã já tinha gente ali que iria frequentar o clube, para ir para a piscina, para ir para o bar, era um clube social. Então ele tinha que estar limpo. Então, heroicamente, ela virava à noite e já complementava pelo dia nesse trabalho. Isso foi vários anos, décadas. E nesse trabalho dela eu passei muitos apuros. Eu lembro que meu irmão, esse do meio, que eu sonhava com ele quando era criança, até hoje ele tem visões incríveis, sobrenaturais, que ele pode esclarecer melhor. Mas ele já de garoto, ele já preocupava. Eu lembro que ele começou a ter visões assim, a primeira que eu lembro foi uma vez ele dormindo nessa mesma casa, que é recuada e tal, e ele começou a choramingar de noite. Começou a choramingar, a minha mãe trabalhando e eu dormi em outra cama, já umas camas que meu tio tinha feito. Ele tinha feito 3 camas, aí eu lembro sim dos meus irmãos, ele fez 3 caminhas, pegou umas ripazinhas e tal, e ele fez essas camas, né? Fez artesanalmente. Minha mãe conseguiu uns colchões, eu não lembro como, mas botou os colchões e a gente tinha cada um nossa cama. E a desse meu irmão era justamente bem abaixo da janela que dava para o lado de fora da casa. Lembrando que a nossa casa era bastante recuada, uns mais de 15 metros para a fachada da rua até onde começava a nossa casa, que ela foi construída do meio para o fim, do meio do terreno para o fim. Então, ele choramingando, e eu perguntei o que estava acontecendo. E ele disse que tinha aberto um buraco na parede, abaixo da janela, e um braço estava tentando puxar ele. Ele via um braço tentando puxar ele. E eu, sai daí, vem para cá. Ele veio dormir comigo, eu dizendo que não estava vendo nada, e ele ali veio dormir na minha cama. Beleza. Nesse período eu já deveria ter uns 15 anos. 15 anos, já estava no nível médio. Prestes a fazer o nível médio. Segunda vez, à noite, ele começou a chorar também. Começou a chorar. A gente era muito perturbado nessa casa, né, gente? Muito perturbado. Então ele conta que eu lembro que ele choramingando, aí eu chamo ele de Kim, o nome dele era Marcos. Quando ele abriu os olhos, ele choramingando como quem estava querendo chorar, e eu perguntei ele o que é que ele estava vendo. E a minha cama ficava na entrada do quarto. O que seria, em tese, os pés. Eu não lembro se eu dormia, era a cabeça para a entrada da porta ou era meus pés, eu não lembro. Mas a minha cama, um lado dela dava para a entrada do quarto. E ele dizia que estava vendo uma mulher bem gorda, forte, com 2 chifres na cabeça olhando para ele, na porta desse quarto, bem no pé da minha cama, em tese. E eu olhava aqui, não via nada, e eu esfrego os olhos. Ele estava acordado, porque eu dizia, esfrega os olhos. Aí ele esfregava os olhos, quando abriu os olhos, tá vendo? Estou vendo os olhos. Eu pisco o olho, ele abria, tá aí, e chorava e não queria olhar. E foi sufoco. Eu não lembro o desfecho, porque isso faz... Não sei porque eu não lembro, mas eu sei que foi muito sofrimento nesse dia. Porque ele estava com medo, eu estava sabendo que ele estava vendo aquele ser que eu não via. Graças a Deus que eu não via. Eu sabia que estava ali porque ele não era mais um bebezinho.
Ele devia ter pelo menos uns 8 anos. E ele estava ali acordado. Ele obedecia o que eu pedia para ele esfregar os olhos, para ele abrir, fechar, piscar o olho. E ele abriu o olho e estava vendo aquele ser. Ele dizia que tinha 2 chifres grandes e olhava para ele e eu comia fogo também, com medo. Muitas das vezes, quando ele dormia, eu não tinha coragem de dormir. Quando minha mãe ia trabalhar, muitas noites, quando eles pregavam os olhos, meus 2 irmãos, eu ia para fora. Ficava do lado de fora, de madrugada, todinha até ela vir. Porque eu tinha medo de ficar com eles dentro de casa. Porque eu sabia das coisas que ele via e o que ele via mesmo. Não era impressão, porque ele estava acordado. Nessa época eu já não tinha mais visões dessas coisas. Eu via até quando eu era garoto. Mas algumas coisas aconteciam, como essa história que eu contei dessa mulher. Aí uma outra vez, eu já mais velho, já estava com uns 17 anos. Eu lembro que num bairro próximo ao nosso, tinha um clube lá, um clube socialzinho, que iam muitos estudantes para lá. Muitos estudantes jovens, né, da minha idade, de seus 15, 16 anos, 17. E a gente ia para lá dançar, conversar, fazer novos amigos e tal. E sempre um grupo de amigos, esses mesmos amigos que me acompanhavam desde a infância. Éramos tudo vizinhos ali, a gente ia, meus primos e tal. E uma certa noite eu vinha cheguei em casa, estava cansado, acho que era por volta de 11 horas, meia-noite, não lembro direito. Meus irmãos já estavam dormindo, a minha mãe abriu a porta quando eu cheguei, eu não tinha chave de casa, ela abriu a porta e eu entrei. Aí quando eu entrei, eu estava bastante cansado, tirei a camisa, mas não tirei a calça e o tênis. Sentei na cama. Eu usava nessa época uma pulseirazinha que minha mãe tinha me dado. Ela tinha achado na rua e tinha me dado. Uma pulseirazinha até de ouro. E eu lembro que, de repente, eu vi um barulho. Nós ouvimos, né? Eu e minha mãe. Essa casa nossa, como eu já falei, ela tem em torno de 7 metros de frente a fundo. Por 3,5 de largura. Ela é bem estreitinha, mas muito comprida. Interessante, detalhe. Que eu tenho lembrança e isso aí é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Esse barulho, ele não era um barulho que ele ocupava toda a largura da casa, os 3,5 metros, 4. Na realidade, essa área, a parte mais larga de casa, ela tem uns 4 metros de largura. A frente aqui tem 3,5 metros, mais ou menos, que é bem estreitinha. Mas esse terreno ele cresce, ele enlarguece no fundo. Eu acho que ele no fundo deve ter quase 4,5 metros. Então, como essa casa já era do meio para o fim, essa largura aí, vamos supor que ela tem 4 metros de largura, onde ficava essa parte onde a gente estava. Que era esse quarto, a sala e cozinha, que era uma sala e cozinha, e o banheiro. Mas ela tinha 7 metros, isso aí eu não esqueço, de frente a fundo. Esse barulho que a gente ouvia em cima das telhas, que eram telhas de alvenaria de barro, ela ocupava toda a extensão da casa. Era como se tivesse na minha visão, era como se tivesse uma cobra, uma jiboia, uma piton, uma anaconda, não sei. Muito pesada, muito forte, porque as telhas estalavam todas, do começo ao fim da casa. Ou seja, não era uma pessoa em pé, porque uma pessoa em pé ali, ela concentrava o barulho na telha, que naturalmente quebraria, se ela estivesse em pé, aonde ele pisasse. Se fosse uma pessoa deitada, vamos supor que o cara, por mais alto que fosse, tivesse 2 metros de altura. Ele, talvez com os braços estendidos, ele ocupasse, vamos supor, 3 metros de envergadura, nos pés aos braços. Mas não tinha, era do começo ao fim. A gente ouvia e sentia as telhas pesando, elas estalavam, tac, tac, aquele estalo assim, de frente e a fundo, ao mesmo tempo, como quem tivesse algo deitado, do começo ao fim. Não era como se tivesse uma pessoa andando, nem mesmo deitada. Era muito esquisito aquilo ali. A visão que eu tive à época e até hoje, era como se tivesse uma serpente ali, algo muito, muito pesado e algo comprido. Ela cobria os 7 metros de extensão da casa, mas ela não pegava toda a largura, era o comprimento. A minha mãe disse, ela para dizer que tinha gente acordado, ela pegou uma vassoura e começou a bater na telha. Sou gato, para dizer assim, tem gente acordado. E batia na telha. E a gente via que aquela telha estava
como que se tivesse algo arrastando nela. Mas, continuando o detalhe, ela arrastava nela, mas não era só em uma parte, era do começo ao fim. Era algo compridão mesmo. E eu fiquei ali sentado, muito assustado, sem dar um pio, sem ter ação, sem saber o que dizer. O que é que acontece? Aquele barulho, a minha mãe parou de bater e ficou esperando a ação daquilo ali. E aquilo parou de arrastar em cima da telha. Mas a telha continuava estalando como quem tivesse algo pesado em cima dela, as telhas. Aí eu, muito silenciosamente, não queria nem me mexer, estava totalmente ali em pânico. Aí eu peguei essa pulseirazinha que eu já tinha tirado, eu não gostava de dormir com nada no meu corpo, no meu pescoço, no braço. Aí eu fui devagarinho, coloquei no armáriozinho, ele tinha uma prateleirazinha de vidro. Eu lembro que eu coloquei aquela pulseira bem lentinho, mas quando eu soltei, ela bateu e ela fez um estalozinho do metal batendo no vidro. É como se aquilo ali tivesse sido um interruptor. Porque quando ele bateu ali, aquele C que estava em cima saltou. Pum! Aquela pancada pesada. Aquela pancada pesada caiu no terreno do lado. Esse terreno que eu já tinha citado antes, que era só mato. É como se ele tivesse caído para o lado. Não tivesse caído no nosso quintal. Que também não tinha cerca para esse terreno. E quando ele caiu ali, também não teve mais barulho de sair correndo, de sair andando, de sair arrastando, não teve barulho. E aqueles estalos da casa todinha parou. Mas ficou alguma coisa quebrada? Não quebrou uma telha. Nenhuma telha rachou. Mas quando ele rachava, você via a telha movimentando? As telhas movimentavam, ela se mexia. Todas. Mas nenhuma telha arrastava para abrir brecha, nenhuma telha quebrou, porque um adulto ali certamente quebraria aquelas telhas. E no terreno também não viu marca nem no outro dia? Assim, não tinha como ver, porque lá era mato. Era só mato. Sim, amassado, uma coisa, não sei, porque ali tinha lixo. A gente não foi para ali, para aquele terreno, porque tinha resto de vaso sanitário, você podia se cortar vidros, muita gente jogava bagulho ali. Procurar saber. Então a gente não foi olhar. Mas certamente não tinha marcas. Isso era à noite? Isso era perto de meia-noite. E a gente não chegou a saber o que era aquilo ali. Essa foi uma história comigo, rapaz, já adulto. Aí já veio uma história que não foi comigo. Essa história eu lembro que eu estava em casa, eu estava na casa dos meus primos, né? Que era em frente à minha casa, estava assistindo TV. E era também perto de meia-noite. Eu já era mais rapaz, já tinha seus, acho que 17, 18 anos. E meu primo, lá em casa não tinha televisão, eu estava assistindo televisão na casa dele. Ficava até a hora deles irem dormir, assistindo qualquer programa que estivesse passando. Televisão naquela época, quando eu era garoto, era novidade, poucas pessoas tinham. Então na minha casa não tinha, mas na casa do meu tio, que estava em frente, tinha. Então eu ficava assistindo televisão lá até tarde. Até a hora que ele dissesse, vou dormir, eu vinha para casa. Atravessava a rua e vinha dormir. E o meu primo já estava namorando, era da minha idade, ele já estava com uma namorada, então ele estava na casa dessa namorada dele. E eu assistindo televisão com meu tio lá do lado e tal. Quando de repente esse meu primo entra. Aí ele entra, chega em casa e entra. Essa história não ocorreu comigo, ocorreu com ele. Ele veio contando uma história interessante. Ele contou que ele vinha para casa e na rua que a gente mora ele encontrou uns amigos lá da rua, que moravam nas ruas adjacentes lá. E eles ficaram conversando ali, né? Os garotos. Tinha um adulto lá, um bem adulto, que inclusive era professor, acho que era física e matemática, também junto com eles, conversando ali, conversa alheia, que ele não entramos em detalhes sobre o assunto. E de repente ele disse que olharam para na rua que a gente mora, tem uma quadra uma quadra comprida, né? Essa quadra da casa do meu primo, em frente à minha. Mas 3/4 dessa casa, dessa quadra, ela é tomada por um colégio, uma escola pública. Então vamos supor que depois desse colégio tem mais, vamos supor, 10 casas no máximo. Casas estreitas, né, casas antigas. E mais da extensão era um colégio. Nesse colégio, para se ter noção da extensão dele, vamos supor que ele tenha no mínimo uns 100 metros de calçadas. Era bem comprido esse colégio. Então ele tinha na calçada dele uma posteação que tinha sido colocada recentemente. Essa posteação, vamos dizer que ela tem entre um e outro 15 metros de distância de um para outro poste.
Quando eu era garoto, eu achava aquilo mais distante. Hoje que eu já tenho noção de, né? Hoje que eu sei o que é a dimensão distância, eu presumo que deva ter uns 15 metros entre um poste e outro. E eles estavam conversando ali. Quando eles olharam, perceberam que entre um poste, por trás de um dos postes, tinha um ser. Que ele cita que eles citavam, né, eles contaram a história de que, primeiramente meu primo, depois confirmamos com os demais. Esse ser, ele dizia que era muito fino, tinha os braços compridos, à altura do joelho. Era um ser muito magro, fino. E segundo ele estava de capa e chapéu preto. E ele falava que esse ser, ele se movia velozmente, coisa sobrenatural. Ele se escondia por trás do poste. Ele vinha se escondendo por trás de um poste. Quando eles olharam, ele percebeu que um vulto corria rapidamente de um poste para o outro. Quando ele percebeu aquele ser, ele ficou olhando e viu que ele fez aquele movimento brusco para um terceiro poste, em direção a eles. Cara, quando ele percebeu que ele já estava, vamos dizer assim, faltava mais uns 2 postes para chegar perto dele, e de onde eles estavam, vamos supor que tinha uns 50 metros de distância, a 100 metros, porque era o fim da quadra já todo, né? Ele estava já do meio da quadra para onde eles estavam. Eles não contaram a história, cada um correu para sua casa. Então meu primo correu para dele, os outros correram para suas ruas, que eram ruas anexas, e ele entrou em casa velozmente com essa história. Eu nunca esqueço o que seria esse ser, né? Ele contando o que seria isso aí, uma coisa bem esquisita. Ele se movimentava com uma velocidade sobre-humana, era muito alto, devia ter uns 2 metros de altura, foi o que eles disseram. E esse ser era bem magro e todo preto, todo de preto. Fim da história. De todas que você lembra? Ah, não, tem mais. Tem muito mais coisa. Aí, da minha participação hoje, que eu lembro, pode ser que amanhã eu lembre de mais algumas coisas. Que eu lembro que também eu vinha bastante perturbações. O negócio das moedas foi com tu não foi? Mas isso aí não foi sobrenatural não, foi só, eu ia andando com os cabos e achei um despacho, né? Ah, sim. E eu comecei a ver moeda, eu contando moeda, quando eu olhei eu estava no meio de um despacho, né? Aí também não larguei as moedas ali, não quis mais saber das moedas. A coisa até eu tinha falado que tinha trombado uma mulher, não foi tu não? Não, foi, mas aí foi uma mulher também, não vou entrar porque entra a religião, né? A mulher estava ela estava em trânsito. Ah, sim. Já era rapaz, já tinha uns 18 anos. Eu estava numa festa e fui correr, fui para um baile e começou a chover, a gente vinha correndo de cabeça baixa, não prestou atenção. Quando a gente dobrou uma esquina perto do mar, deu de cara, eu acho que eu ainda cheguei a bater nessa mulher. Ela parecia ter 2 metros de altura, é evidente que ela não tinha isso, mas o susto foi tão grande, a gente vinha de cabeça baixa, eu trombei nela assim, que a gente praticamente caiu sentado, os 3, era eu mais 2 amigos. Essa senhora estava lá em trânsito com a roupa toda branca, da cintura para baixo, ela tinha um véu vermelho cobrindo essa roupa branca dela. Ela estava fazendo os rituais lá da religião dela e aquilo ali assustou a gente, mas nada, também ela não teve nada sobrenatural. Ela estava com véu também no rosto. E ela continuou, não olhou nem pra gente, continuou ali em trânsito, indo de um lado para o outro lá nessa calçada, complementando o ritual dela, e a gente se mandou. Não teve nada assim tão sobrenatural. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Se inscreve no canal, comenta, curte e comenta seus relatos aqui para ajudar o canal a contar cada vez mais relatos. É isso, valeu!